é Eu Me Rendo a Ti. Salmo 56, 9 ao 12. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, o Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ação de graças. Amém? Eu penso que, um pensamento meu aqui, que o livro de Salmos eu poderia chamar como um raio-x, ou um exame, uma tomografia, alguma coisa assim, da alma. Porque no livro de Salmos tem todos os nossos sentimentos expressos. Alegria, medo, choro. Quando ele fala, meu travesseiro está molhado. Quem é que nunca molhou o travesseiro de tanto chorar? Não é verdade? Qual é o ser humano que nunca fez isso? E alegria e revolta, pedido de socorro, enfim. Ele é um raio-x da alma. E esse Salmo 56 também foi escrito por Davi. Mas não na mesma época do Salmo 51. Não era da época que ele estava em pecado. Pelo contrário, é da época que ele era mais jovenzinho. Ele já era ungido, mas não era ainda aclamado como rei. Não andava em pecado. Pelo contrário, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que quando ele tocava a harpa dele, o inimigo que estava dentro do rei Saul saía. Ele não precisava falar nada, só tocava a harpinha assim, ó. Não falava assim, sai. Não falava nada, era só tocar. Tão cheio do Espírito Santo era esse garoto. E aí, Saul ficou com muita inveja dele, Saul ficou com muita raiva dele e começou a perseguir ele. E aí, Davi, muito jovem, sabe que jovem como é que é? O que dá na cabeça vai fazer porque ele quer resolver. Então, Davi, para fugir de Saul, ele vai para Gate. Gate é a capital dos filisteus. Filisteus, inimigo do povo de Israel. Pensou aí? Que coisa maluca. Ele pensou, eu vou ficar aqui, porque aqui o Saul não vai vir. Então ele foi para lá. E aí ele chegou até o local do rei, ali, o rei Aques. E aí uma pessoa lá, o servo que trabalhava lá para o rei, reconheceu Davi. Falou, esse garoto aí, ele é um guerreiro lá, ele que matou Golias, você não lembra não? É aquele garotinho mesmo. E aí ele foi desmascarado na frente do rei dos filisteus. Então, para ele se salvar, eu acho Davi muito inteligente, um personagem assim que lá no céu eu quero conhecer. E aí ele se finge de maluco, começa a babar e tal, faz uma cena, faz um teatro. O pessoal do teatro aí que gosta de fazer uma cena, Ele fez aquela cena, aquele teatro, aí o rei... Já tem muito maluco nessa cidade, manda esse doido para lá. Daí Davi ficou sozinho de novo. E aí ele vai para a caverna de Adulão. E a Bíblia diz que quando souberam que Davi estava lá, que ele pensava que estava sozinho, seus pais, seus tios, seus primos e mais as pessoas que estavam descontentes com Saul foi ficar perto dele. E ele conseguiu montar um exército de 400 pessoas. Que incrível, não é? Sabe, se refugiar em terras inimigas, eu acho que foi uma atitude muito arriscada de Davi. Um erro poderia ser fatal. Às vezes, o nosso nó na garganta para não louvar não é o pecado, viu? Mas é a minha aflição. É aquele chefe me perseguindo. É aquela situação com a minha família, com meu filho. É aquela coisa que... É muita luta. Então, quando a gente fica assim, aflito, com perseguição, com muita angústia e depressão, e aquela turbulência maluca, e a gente quer resolver esse problema. E às vezes, nós podemos fazer igual Davi, que é ir atrás de um conselho dos ímpios. Procurar no inimigo uma resposta. Não perguntar para Deus primeiro.
Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Meu esposo está aqui comigo. Nós já fizemos isso. Nós já tomamos uma atitude, resolvemos um problema, tentamos resolver um problema sem perguntar para Deus. Meu Senhor, que dor de cabeça depois. Aí a gente clama o sangue de Jesus, me ajuda. Deus te ajuda, mas a consequência daquele caminho errado, não estou falando de pecado, não estou falando disso, mas de uma atitude que Deus não queria isso. Deus não queria te dar esse caminho, Ele queria te dar um outro caminho. Talvez Deus tinha um outro caminho para Davi. Se ele fosse direto para a caverna de Adulão, sem passar por lá, ele não precisava passar por essa aflição. Mas aí, quando a gente está muito aflito, a gente pensa assim, não, Deus não está comigo. Deus não está me ouvindo. Deus esqueceu de mim. Deus, onde o Senhor está? Cadê você? Como diz uma música aí, Jesus, cadê você? Cadê você, Jesus? E aí que a gente tem que fazer como o salmista falou, quando eu a ti clamar. Lembra lá do cego de Jericó? O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele berrou tanto que as pessoas ao lado ficavam, cala a boca. Para de berrar, não é assim que está escrito na Bíblia? E ele alcançou a vitória quando ele clamou. Clamar é implorar, é de voz alta, é você buscar a Deus com todas as forças da sua alma. Não deixe que essa sensação de solidão faça você pensar que você está sozinho, que Deus te esqueceu e que você tem que procurar uma resposta sozinho. Sabe, pode acontecer qualquer coisa com a gente nesse mundo aqui, enquanto Jesus não volta. Podem afrontar a gente, podem difamar, podem roubar, podem nos decepcionar, podem nos abandonar, enfim, 1000 coisas podem acontecer. E são coisas que nos assolam, que nos traz tristeza, que nos traz desespero, que rouba a nossa paz. E essa atitude que Davi fez quando foi para Gate, ele ficou não só com um rei atrás dele, mas ficou com 2 reis atrás dele. Olha só. Mas aí, mesmo assim, olha o que ele disse. Não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Pode acontecer o que for, não tema o que o homem possa fazer contra você, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que é exaltado acima dos querubins, que a gente acabou de louvar, Ele está com você. E aí, ele fala sobre uma rendição, se render totalmente. Como um homem de guerra, Davi sabia muito bem o significado dessa palavra. Quando há uma guerra, e quando tem um momento que não tem mais o exército perdedor, você já viu isso em filme, né? O que ele faz? A bandeirinha branca, eu coloco a mão aqui, eu jogo as minhas armas, olha, eu me rendo a você, e faça da minha vida o que você quiser. Estou em tuas mãos. Você já se rendeu a Cristo dessa forma? Talvez você tenha falado, isso foi lá... Eu já aceitei Jesus faz 30 anos, Vilma. Glória a Deus que você continua aqui. Graças a Deus. Ou talvez você fale assim, Vilma, faz pouco tempo, mas eu estou com um pé aqui, um pé lá. Não é? Ou então, isso eu nunca fiz. Me render dessa forma que eu te falei. Senhor, eu me rendo, faz a minha vida o teu querer. Quando essa tempestade vem e abala a nossa fé, é o momento de você falar, Senhor, eu me rendo, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não vou conseguir resolver sozinho, eu me rendo, eu me entrego a Ti. E entrega mesmo, entrega, se rende, se ajoelhe, fala, Senhor, eu estou aos Teus pés, porque Tu és tudo para mim, eu só consigo viver se o Senhor direcionar a minha vida. E aí, quando você se rende a Deus, você faz as pazes com Deus. Porque enquanto você tenta fazer sozinho, Deus fica assim, eu quero te ajudar, menino. Eu quero te ajudar, menina. Minha querida irmã, eu quero te ajudar. Eu quero te dar, eu tenho um outro caminho para você, mas você está aqui em conflito comigo. Agora, quando você se rende ao Senhor, Ele
traz o consolo, Ele te ilumina o caminho e vem uma paz. Mesmo que demore. Eu falo isso, irmãos, porque a minha mãe orou 20 anos pelo meu pai. Meu pai era um presbítero, ele se separou da minha mãe, ficou 20 anos fora, e minha mãe orou 20 anos. Chegou um tempo, no final ela estava orando sozinha, porque ninguém mais acreditava, é sério. E depois o meu pai voltou para os caminhos do Senhor, se reconciliou com Deus e casou com ela de novo. E minha mãe nunca perdeu a paz. É uma paz que excede qualquer entendimento, qualquer coisa que você possa imaginar. Uma mulher orando 20 anos e o pessoal, deixa isso para lá, irmã Vani, deixa isso para lá. E ela continuou. Foi um exemplo muito grande para mim. Então, quando você estiver em turbulência, se renda a Cristo. Ele vai te dar uma paz e Ele vai te dar o direcionamento. Nós vamos cantar essa última canção. Peço que você fique em pé. E quando a gente cantar essa canção, eu quero que você pense em tudo que você já passou, ou que esteja passando agora. E não permita que essas coisas tirem a sua confiança em Deus, tire a sua alegria, a sua fé e a sua esperança. Porque o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é por nós. O mesmo Deus que agiu na vida de Davi é o Deus que está aqui presente, que quer agir em nossas vidas. Amém?